Olá! Neste vídeo, estarei demonstrando e explicando a utilização de objetos no paradigma de linguagem de programação orientada a objetos. Como mapear uma classe, o significado de objetos e encapsular os seus atributos para, através de métodos getters e setters, acessar suas propriedades. Vamos utilizar então aqui um pequeno exemplo de um estacionamento que comporta veículos. Aqui no exemplo, apenas carros. Temos então aqui, por exemplo, no caso do estacionamento, os seus atributos e os métodos. No caso de atributos, temos as vagas utilizadas, que seriam então os carros que estão dentro do estacionamento, o número de vagas ocupadas, se o estacionamento está aberto ou não. Da mesma forma, os métodos estão estacionar, sair com o carro, estacionar o veículo e listar todos os carros presentes no estacionamento. Os carros, por sua vez, vão ser objetos que possuem modelo, cor, ano e fabricante. Então, essas são as classes básicas, tá? Que a gente vai utilizar para gerar novos objetos. Então, elas têm que ser criadas no nosso ambiente de desenvolvimento para a gente estar utilizando, então, este pequeno exemplo. Então, aqui no nosso ambiente, já criei aqui um pequeno projeto, vou iniciar a criação das classes. Então, aqui, primeiramente, vou criar uma classe Java chamada Caro. Tá? Então, percebemos que o Caro ele tem alguns atributos: modelo, cor, ano e fabricante. Então, primeiramente, vamos definir o modelo dele. E o ano. Tá? Então, temos modelo, cor, fabricante e ano. Esses são os atributos, então, do nosso carro. Ele já funcionaria dessa forma, só que a gente costuma utilizar encapsulamento. Então, a gente bloqueia, digamos assim, remove a visibilidade de fora da classe desses métodos, utilizando o atributo privado. Isso fornece para o programador segurança, porque caso for necessário na hora de recuperar um atributo, algum valor, ele pode passar por outro método que vai estar definindo uma certa segurança. Por exemplo, eu posso dizer que as cores têm que ser válidas. Eu posso também fazer um teste que o fabricante tem que existir, que o ano seja maior que 2000, por exemplo. Então, isso são valores que podem ser utilizados para estar modelando, então, a nossa classe. Aqui, então, a gente utiliza o método construtor e o método getters e setters para recuperar e definir esses valores em um objeto. Depois veremos em um exemplo como isso tudo funciona. Então aqui eu crio o meu método construtor, sempre com a sintaxe pública, e eu posso criar um segundo método que agora vai receber informações. Por exemplo, eu recebo o modelo, eu recebo a cor, eu recebo o fabricante e também recebo o ano. E isso eu vou definir diretamente nos meus atributos. Então, se eu uso o marcador this, eu consigo dizer que eu estou definindo um valor para o atributo de meu objeto. Então, seria aqui que está na cor verde, que pertence ao objeto a classe. Da mesma forma, eu farei com os demais que estão vindo por parâmetro nestas variáveis. Feito isso, então, eu vou poder criar objetos e gerar novos objetos de maneira muito mais simples, utilizando o método construtor. Agora sim, no caso dos getters e setters, vamos criar métodos para acessar os valores e recuperar esses valores. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer do modelo getModelo para recuperar o valor do modelo, que eu vou retornar apenas o modelo. Então, esse é um método get bastante simples. E vejam que aqui ele não pode ser privado, eu devo colocar ele público para poder ser acessado de fora da classe, de fora desse método. Pois ele irá acessar o modelo, que aqui é privado, somente dentro dessa própria classe. Por isso que funciona dessa maneira. O acesso para o método é público, mas o acesso interno ocorre dentro do método público. Então, o privado está protegido. Certo? Da mesma forma, agora, eu vou criar um método setModelo para setar o valor. Para isso, eu preciso receber um modelo de parâmetro. E dessa forma, eu digo que o modelo
e eu recebo também o modelo, tá? E aqui, em vez de retornar, eu estou setando. Então, esse procedimento ele é repetido para todos os outros atributos, certo? No caso do NetBeans, podemos usar aqui o alt insert, getter e setter, e setar os demais, tá? Clicando em encapsular, e ele vai gerar automaticamente da mesma forma que eu havia criado, então, esses métodos. Outras IDEs podem ter um procedimento diferente. Então, eu tenho a opção aqui de criar um caro sem nenhum atributo, né, sem setar um valor inicial, ou já setando os valores iniciais através do meu método construtor, que se trata deste daqui de baixo e também deste daqui. Agora, necessitamos, então, de criar o estacionamento, que vai ser um pouquinho diferente. Teremos vagas utilizadas, número de vagas, se está aberto ou não, e os métodos. Vamos lá? Então, aqui no caso de estacionamento, vou criar uma nova classe e vou começar também a definir os atributos. Então, aqui eu preciso armazenar os meus valores. Então, eu posso criar um array list de caros, vagas utilizadas. Então, para colocar os caros dentro do meu estacionamento, devo adicionar a importação e já posso utilizar, então, este atributo como um array list. Temos também o número total de vagas do nosso estacionamento e, por fim, se ele está aberto ou não, que seria, então, um booleano. Tá? Vou colocar também ambos de acordo com o encapsulamento privados. E aqui eu vou gerar um construtor, mas a princípio não vou dar nenhuma funcionalidade para ele. Podemos ver depois se for necessário. Tá? E aqui então eu posso criar os meus getters e setters, só que eu farei de uma maneira diferente. Primeiro eu vou criar os atributos principais. Estacionar um caro, por exemplo. Para estacionar um caro, podemos criar o método público void estacionar e passar um caro para ser estacionado. Para estacionar, basta adicionar ele às vagas. Então, eu tenho minhas vagas utilizadas, ponto add para adicionar, e eu adiciono o caro. Poderia testar pelo número de vagas para saber se todas estão já ocupadas. Então, aqui eu inicio o meu estacionamento quando eu estaciar ele. Então, eu posso definir quantas vagas ele vai ter. Eu quero que ele tenha, por exemplo, na hora 100 vagas. Então, aqui eu coloco uma variável e, de acordo com o que eu vou receber via parâmetro, eu defino o tamanho do meu estacionamento. E aqui no estacionar, eu vou testar para ver se ainda tem uma vaga. Então, eu pego vagas utilizadas, ponto size, é menor do que o número de vagas? Se for, eu estaciono. Se não, eu não estaciono, ou posso colocar uma mensagem de erro ou algum aviso, que no caso simplesmente não irei estacionar. O próximo método é sair com o caro. Então, public void sair, e eu mando então o caro. Tá? Aqui no caso, eu posso retornar o caro. Então, o caro que eu vou remover, eu posso estar retornando ele para algum método. Né? Ou posso simplesmente sair com o caro sem nenhum retorno, que fica daí mais fácil. Veja que temos diversas opções para a utilização da orientação a objetos. Podemos criar para o caro já ser recebido como parâmetro, como um retorno, um valor de retorno, ou simplesmente sair sem ter nenhum retorno. Aqui então, eu recebo o caro, né? E eu posso chamar o meu array list, remover e passar o meu caro que eu quero remover, que seria então este veículo, ele sairá do meu estacionamento. Pode ser feito de diversas formas, de acordo com a classe ArrayList do Java, do pacote java.util. É bastante simples, pois basta passarmos uma única instrução e ele já removerá de acordo com aquele objeto. Então, um objeto igual àquele será removido do estacionamento. E temos também o listar caros. Então, aqui eu vou devolver o ArrayList de caros, onde tem todos os veículos estacionados, certo? Então, aqui eu posso, como é que seria o nome? Seria listar caros. Então, aqui eu vou não receber nenhum parâmetro e vou retornar o meu array list, tá? Então, seria as vagas utilizadas.
Temos aqui uma pequena modelagem, então, de dois objetos e uma agregação entre eles, que eu tenho aqui um caro com algumas informações básicas e eu tenho um estacionamento que tem um array list de caros, onde então eles serão adicionados. Nos dirigindo agora ao nosso método main, iremos testar os objetos, primeiramente criando alguns caros. Aqui então eu posso definir já o modelo, né? O modelo, a cor, fabricante e o ano de fabricação. E isso eu posso criar diversos caros, né? Então, esse aqui seria o C1. Vou criar mais alguns aqui. Veja que eu criei 3 caros, C1, C2, C3, todos eles diferentes, utilizando diretamente aquele construtor. Então, se a gente verificar aqui, o construtor recebe os valores e já define no objeto, facilitando, então, sua utilização. Vou criar agora, então, um estacionamento. O estacionamento E igual a new estacionamento. Então, aqui eu vou dizer quantas vagas eu quero. Eu quero estacionamento de 50 vagas. Que foi que a gente definiu aqui, o número de vagas recebendo, então, dentro do objeto. Certo? Feito isso, então, eu posso começar a estacionar os caros no meu estacionamento. Então, eu posso, por exemplo, estacionar o caro C1 e estacionar o caro C2. E aqui eu posso listar todos os meus caros estacionados. Então, eu posso aqui exibir na tela, chamar o meu estacionamento e listar os veículos. Então, quando eu executar, ele vai exibir aqui para mim ambos os caros. Então, vejam que aqui ele está exibindo endereços de memória do objeto. Não é isso que queremos exibir no momento. Então, aqui podemos colocar utilizando de uma maneira diferente. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vou criar aqui um for, do tipo foreach. Então, eu vou recuperar todos os caros. Então, no meu foreach, eu vou colocar aqui caro vindo do listar caros. Então, isso aqui ele vai gerar um vetor, né? Ele vai retornar para mim a ArrayList com todos os caros. E agora sim, eu imprimo, então, cada um dos caros. Caro.getModelo, para verificar quais estão estacionados. Então, feito isso, eu vejo que está estacionado o caro 1 e o caro 2. Então, se aqui eu remover um caro, por exemplo, o caro 1, ele vai ter apenas o caro 2 estacionado no meu estacionamento. Da mesma forma, se eu adicionar aqui o caro 3, ele também será exibido. Vejam que é bastante simples estar manipulando um sistema, um software, quando as classes já estão mapeadas, organizadas e controladas. Então, quando eu utilizo estacionar, ele adiciona o meu ArrayList, ou quando eu utilizo sair, ele remove do ArrayList. E na hora de imprimir, eu posso utilizar este método aqui, bastante simples, ou utilizar um novo método aqui, por exemplo, imprimir todos os caros ou utilizar o famoso toString. Então, o que eu poderia vir aqui, inserir o toString para exibir apenas as vagas, né? Então, aqui eu teria as vagas utilizadas e aqui eu faria uma pequena formatação para a gente estar exibindo todos os veículos. Aqui seria, então, um pequeno exemplo de sua utilização. A programação orientada a objetos facilita bastante o trabalho do programador, organizando o código e também facilitando futuras manutenções e o entendimento do sistema como um todo. Até a próxima!